Hoje eu quero ter uma conversa muito franca com você. Uma conversa sobre um assunto que tira o sono de milhões de homens, mas que pouquíssimos têm a coragem de discutir abertamente, até mesmo com seus médicos. Você já passou por isso? Aquele momento em que tudo correu bem na primeira vez, houve o prazer, houve a conexão, mas quando surge o desejo de continuar, de ir para o segundo round, o seu corpo simplesmente não responde? O pênis parece desligar, a firmeza desaparece, e por mais que sua mente queira, a ferramenta não obedece? Ou pior, talvez você esteja me assistindo agora e pensando, doutora Ana, quem me dera o problema fosse o segundo round, eu estou travando já na primeira tentativa. Eu sei que para um homem isso é devastador. Gera frustração, vergonha e aquele medo terrível de perder a confiança da parceira ou de achar que a sua vida íntima acabou. Eu vejo essa angústia nos olhos dos meus pacientes todos os dias aqui no meu consultório. Mas eu tenho uma notícia urgente para te dar. Respire fundo, fique tranquilo, você não está quebrado e você não está sozinho. Neste vídeo, eu vou te ensinar exatamente como funciona a retomada da ereção. Eu vou te mostrar o caminho para conseguir que o seu pênis volte a ficar duro, seja para o segundo round, seja para garantir uma primeira vez espetacular. Vou te revelar 5 estratégias comprovadas pela ciência, nada de mágica, estou falando de fisiologia pura, para diminuir o seu tempo de recuperação e aumentar a sua potência, mesmo que você tenha mais de 50, 60 ou 70 anos. Então, fica comigo até o último segundo, porque a dica número 4 é algo que você tem na sua cozinha agora e que está ignorando. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro, especialista em saúde masculina, e a minha missão é devolver a sua confiança. Mas antes de começarmos essa transformação, eu quero te conhecer. Escreve aqui nos comentários de qual cidade do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu adoro saber onde nossa mensagem de saúde está chegando. Comenta aí embaixo. Para você dominar o seu corpo, primeiro você precisa entender o que acontece dentro dele. Não adianta eu te dar uma pílula ou um conselho solto se você não entender a engenharia da sua masculinidade. Para entender por que o segundo round fica mais difícil com a idade, precisamos falar sobre um conceito médico chamado período refratário. O que é isso? O período refratário é o tempo exato que o corpo masculino leva entre o momento da ejaculação e a capacidade física de ter uma nova ereção. É o tempo que o seu sistema precisa para recarregar a bateria. Quando você tinha 18 ou 20 anos, esse período era curtíssimo, às vezes questão de minutos. Você ejaculava e quase instantaneamente estava pronto para outra. Mas conforme os anos passam, esse relógio biológico muda. Por que isso acontece? Preste atenção na ciência. Logo após o clímax, o seu cérebro libera um turbilhão de substâncias químicas. A principal delas, que joga contra o segundo round, chama-se prolactina. A prolactina é o hormônio da saciedade. Ela age como um freio de mão no seu desejo sexual. Ela diz para o seu corpo, pronto, missão cumprida, agora descanse. Ao mesmo tempo, a dopamina, que é o neurotransmissor do desejo, da excitação, daquela vontade louca, despenca drasticamente. Então, o que acontece no corpo de um homem maduro? A prolactina sobe e demora mais tempo para baixar. A dopamina cai e demora mais tempo para subir. E fisicamente, os vasos sanguíneos do seu pênis, que relaxaram para permitir a entrada de sangue na primeira ereção, precisam de um tempo maior para recuperar a sensibilidade aos estímulos nervosos. Isso não é um defeito, é proteção, é o seu corpo gerenciando energia. Porém, e aqui está o pulo do gato, embora seja natural que esse tempo aumente com a idade, podendo levar horas ou até dias em alguns casos, não é natural que você perca completamente a capacidade de resposta. Existem formas de hackear esse sistema, existem formas de acelerar a limpeza da prolactina e estimular a dopamina para que o período refratário diminua e a rigidez volte com força. E é exatamente sobre essas ferramentas que vamos falar agora. Agora que você entendeu o porquê, vamos para o como. Eu preparei uma lista com 5 passos fundamentais para você recuperar a sua potência de recuperação. Pegue papel e caneta porque essas informações valem ouro. 1. O combustível do óxido nítrico, a alimentação estratégica. Muitos homens acham que alimentação é conversa fiada,
mas no caso da ereção, é matemática pura. Para o pênis ficar duro, você precisa de uma molécula chamada óxido nítrico. É ele que manda as artérias do pênis se abrirem para o sangue entrar. Sem óxido nítrico, não existe ereção. Ponto final. E onde você consegue matéria-prima para isso? Eu quero que você se torne amigo íntimo da melancia. Sim, a fruta. A melancia, especialmente aquela parte branca perto da casca, é riquíssima em uma substância chamada citrulina. Quando você ingere citrulina, o seu corpo a transforma em arginina, que é a precursora direta do óxido nítrico. É como se você estivesse colocando aditivo de alta performance no seu tanque. Estudos mostram que o consumo regular de citrulina melhora a dureza da ereção e diminui o tempo de recuperação entre uma relação e outra. Outro alimento poderoso? A beterraba. Ela é rica em nitratos naturais que dilatam os vasos sanguíneos quase que imediatamente. Dica da doutora: um suco de melancia com beterraba pela manhã pode fazer mais pela sua vascularização do que muito suplemento caro por aí. 2. A bomba hidráulica. O poder do cardio. Lembra que eu disse que o período refratário depende da circulação? Se o seu coração é fraco, a sua ereção será fraca. Eu vejo homens sedentários querendo desempenho de atleta na cama. A conta não fecha. O exercício aeróbico, caminhada rápida, corrida, natação, bicicleta, não serve apenas para perder barriga. Ele serve para limpar as suas artérias. Quando você se exercita, você força o seu endotélio, a parede interna dos vasos sanguíneos, a produzir mais óxido nítrico e a se manter elástico. Vasos elásticos enchem de sangue mais rápido, vasos rígidos não. Se você quer um segundo round, você precisa de fôlego e de artérias limpas. 30 minutos de caminhada vigorosa por dia, onde você chega a suar, já aumentam drasticamente a sua capacidade de recuperação sexual. Antes de eu passar para o terceiro ponto, que é sobre os seus hormônios, eu quero te pedir uma coisa rápida. Se você está gostando desse conteúdo e quer apoiar o meu trabalho, deixe o seu gostei, o like, no vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que esse assunto é importante e ajuda a levar essa mensagem para mais homens que estão sofrendo em silêncio. Clica no joinha. 3. O guardião da testosterona. Zinco e selênio. Depois da ejaculação, você perdeu zinco. O sêmen é rico em zinco, e o zinco é fundamental para a produção de testosterona. Se você tem níveis baixos de testosterona, o seu desejo para a segunda vez simplesmente não aparece. Aqui no Brasil, nós temos a melhor fonte de selênio e gorduras boas do mundo, a castanha do Pará. Comer 2 castanhas por dia ajuda a regular a sua tireoide e a manter os níveis de testosterona otimizados. Além disso, peixes como a sardinha, que é barata e excelente, são ricos em ômega 3, que desinflama os vasos sanguíneos. Lembre-se, um corpo inflamado e com baixa testosterona demora o triplo do tempo para se recuperar. 4. A engenharia muscular, o assoalho pélvico. Essa é a dica que 90% dos homens ignoram. Você sabia que existem músculos na base do seu pênis? Eles são responsáveis por segurar o sangue lá dentro para manter a ereção dura. Muitas vezes você até consegue a ereção, mas ela vaza, ela amolece rápido. Isso acontece porque o músculo está fraco. Você precisa treinar o seu assoalho pélvico. São os chamados exercícios de Kegel. Como fazer? É simples. Sabe aquele movimento que você faz para segurar a urina ou para segurar os gases? É exatamente essa contração. Você pode fazer isso sentado aí agora, me assistindo. Contraia esses músculos, segure por 5 segundos e relaxe. Faça séries de 10 repetições, 3 vezes ao dia. Um assoalho pélvico forte bombeia mais sangue para o pênis e retarda o escape venoso. Isso é crucial para conseguir manter a firmeza, especialmente numa segunda tentativa, quando o corpo já está mais cansado. 5. O estímulo da novidade, a dopamina mental. O 5º ponto não é físico, é mental. Lembra da prolactina, o hormônio que te deixa sem vontade? O maior inimigo da prolactina é a novidade, a excitação intensa. Para o segundo round acontecer, o estímulo precisa ser diferente ou mais intenso do que o primeiro. O piloto automático não funciona bem na segunda vez.
Invista nas preliminares, no toque, na conversa, na intimidade sem pressa. O seu cérebro precisa de um motivo forte para liberar dopamina novamente e vencer a barreira da saciedade. Não tenha pressa. A ansiedade de ter que funcionar logo é o que mais trava a ereção secundária, pois ela libera a adrenalina, que fecha os vasos sanguíneos. Agora, preste muita atenção. Tudo o que eu disse até aqui, a melancia, o exercício, a castanha, o Kegel, são ferramentas poderosas. Mas de nada adianta você comer um caminhão de melancia ou fazer exercícios pélvicos o dia todo se você estiver ignorando o assassino silencioso da sua ereção. Existe uma condição fundamental que, se não for resolvida, torna qualquer dica inútil. Estou falando do estado geral da sua saúde vascular e metabólica. Muitos homens chegam ao meu consultório querendo o azulzinho, querendo a pílula mágica para o segundo round, mas estão com o diabetes descontrolado, com a pressão nas alturas e dormindo 4 horas por noite. Entenda uma coisa, o diabetes é o pior inimigo da ereção. O açúcar alto no sangue funciona como cacos de vidro microscópicos, que destroem os nervos do pênis e entopem os microvasos sanguíneos. Se você é diabético e não controla sua glicemia, a neuropatia vai impedir que o sinal do cérebro chegue ao pênis. E tem mais, o estresse e a falta de sono. Quando você não dorme, sua testosterona não é produzida. A maior parte da testosterona é fabricada durante o sono profundo. Se você dorme mal, você acorda castrado quimicamente. E o estresse crônico libera cortisol. O cortisol e a testosterona são inimigos mortais. Quando o cortisol sobe, a testosterona desce. É biológico. Então, a verdadeira solução holística, aquela que vai te garantir não só o segundo round hoje, mas uma vida sexual ativa até os 80 ou 90 anos, é tratar a base. Controle o açúcar, durma pelo menos 7 horas, gerencie o estresse. Eu tive um paciente, o seu Carlos, de 68 anos. Ele chegou aqui achando que a vida sexual tinha acabado, não conseguia nem a primeira ereção direito. Ele queria uma cirurgia, uma prótese, mas antes nós fizemos um acordo. Ele começou a caminhar, cortou o açúcar refinado e começou a suplementar as vitaminas certas que eu indiquei. Em 3 meses, o seu Carlos não só recuperou a ereção matinal, como relatou orgulhoso que estava conseguindo ter relações satisfatórias com a esposa regularmente, sem cirurgia, apenas devolvendo ao corpo a saúde que ele precisava para funcionar. Vamos recapitular o seu plano de ação para hoje? Entenda seu ritmo. O período refratário aumenta com a idade, e isso é normal. Não se culpe. Nutrição vascular. Melancia, beterraba, peixes e castanhas. Alimente o seu óxido nítrico. Movimento. Saia do sofá. O seu pênis precisa de um coração forte bombeando sangue. Treino pélvico. Faça os exercícios de Kegel diariamente. Fortaleça a base. Mente tranquila. Controle a ansiedade, invista nas preliminares e durma bem para recarregar a testosterona. E o mais importante de tudo, assuma o controle. A sua idade é um número no seu RG. Não precisa ser um limite para o seu prazer. Você tem o poder de mudar a sua biologia através dos seus hábitos. O seu corpo é uma máquina incrível que responde muito rápido quando é bem tratada. Não aceite a frase "é coisa da idade" como uma sentença de morte para sua virilidade. Existem tratamentos, existem terapias hormonais seguras quando indicadas por um médico e existe o poder do estilo de vida. Se você sente que precisa de ajuda extra, não tenha vergonha. Procure um urologista. O SUS tem profissionais, a rede privada tem profissionais. O ato de maior coragem de um homem é cuidar de si mesmo. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro. E foi um prazer ter essa conversa com você. Se você quer se aprofundar ainda mais e descobrir técnicas específicas para blindar a sua saúde lá embaixo, eu preparei uma seleção especial de vídeos. Eu quero que você faça 2 coisas agora. Primeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago aqui a verdade médica, simples e direta, para você viver mais e melhor. Segundo, clique aqui na tela ou no link da descrição para assistir a nossa playlist completa de saúde sexual masculina. Lá eu falo sobre próstata, testosterona e muito mais. Cuide-se, um forte abraço e até o próximo vídeo.